Olá, boa noite, muito boa noite a todos, boa noite a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Fórum Debate, programa que traz todos os dias especialistas, fontes, professores, políticos, enfim, especialistas em inúmeros temas para discutir aqui, principalmente pautas políticas que envolvem questões sociais, de direitos humanos, enfim, um apanhado de coisas importantes que acontecem no país. Nós discutimos aqui todas as noites, às 20 horas, no Fórum Debate. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Longo, jornalista da Fórum, que fico lotado aqui em São Paulo, e hoje nós estamos com dois convidados especiais para o nosso debate. Estamos com o ex-deputado Vadi Damos e com o cientista político Rudá Rissi. Boa noite, deputado Vadi Damos, como o senhor está? Boa noite, Ivan, boa noite, Rudá, boa noite às amigas e aos amigos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Legal, agradeço pela muita presença do senhor deputado. Boa noite também ao sociólogo Rudá Rissi, que está sempre aqui conosco, super parceiro da Fórum. Boa noite, Rudá, tudo bem? Boa noite, Ivan, boa noite a quem está nos assistindo, boa noite, Vadi, é um prazer estar aqui. Vamos tentar revelar ou analisar a enigmático artigo do Mourão, né? O intelectual Mourão, né? Pois é, conforme o Rudá já adiantou aqui, esse é o tema do nosso programa, o tema central do nosso programa de hoje. A ideia é a gente analisar esse artigo publicado pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, hoje no Estadão, para quem não leu, temos lá uma análise bem completa que publicamos no portal da revista Fórum, fica bem fácil de achar acessando o nosso site. Bom, mas só para resumir, nesse artigo, o general Hamilton Mourão, ele propõe uma série de medidas autoritárias, né, uma série de medidas que flertam com um certo golpismo, se aproveitando dessa crise do coronavírus, né? Ele deixa subentendido ali que faz uma espécie de defesa do governo de Jair Bolsonaro, ataca governadores, mas, por outro lado, também parece tentar se cacifar aí como uma alternativa ao ver que o presidente Jair Bolsonaro, diante dessa crise do coronavírus, tem perdido cada vez mais prestígio, né? E, além desse artigo do general Hamilton Mourão, o dia hoje foi marcado por discursos autoritários, não que esse governo já não tenha esse ímpeto autoritário desde sempre, mas hoje, em especial, isso ficou muito evidente. O presidente Jair Bolsonaro, em reunião com empresários, ele afirmou que está em guerra, que há uma guerra em curso contra os governadores, se referiu principalmente ao governador de São Paulo, João Dória, e pediu para que os empresários joguem duro com os governadores, né? Além disso, veio a se revelar hoje que numa reunião em 22 de abril, Bolsonaro teria sugerido até mesmo pegar em armas contra os governadores, contra o que ele chama de medidas autoritárias dos governadores. Bom, antes de começar nosso papo aqui, eu quero dar um recado para quem está nos assistindo. Caso você esteja vendo essa transmissão pelo Facebook ou pelo Twitter da Fórum, peço que migre para o nosso YouTube, porque lá vocês conseguem interagir, deixar os seus comentários, mandar suas perguntas no Superchat, e assim eu posso reproduzir para os nossos convidados. Caso você não seja ainda inscrito no canal da Fórum, esteja assistindo esse vídeo e não seja inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, assim você pode também se tornar membro ou membra do nosso canal e ter acesso a uma série de vantagens exclusivas, como descontos em cursos que a Fórum oferece, descontos em livros que nós fazemos promoções, enfim, vocês vão saber todos os detalhes no nosso site, mas por hora, se inscreva, curta e compartilhe aqui a nossa transmissão. Bom, eu vou começar já o nosso debate enquanto o pessoal vai chegando, depois eu mando boa noite para todo mundo que está entrando aqui na nossa transmissão, mas já vou começar falando sobre esse artigo do Mourão. O artigo se chama Limites e Responsabilidades, né? E nesse artigo, ele faz um apanhado de ideias autoritárias e ele propõe rever, né, entre aspas, a atuação da imprensa, né? Ele prega a obediência de governadores, ele prega a obediência do judiciário, inclusive de instituições ao governo federal, né? Ele propõe uma centralização do governo, ele diz ainda que o Brasil não é uma confederação, né? Mas sim uma confederação. Então, gostaria de começar abrindo com essa questão,
gente pode começar com o ex-deputado Vadi Damos respondendo a primeira pergunta, e aí depois o Rudá completa, depois a gente pode até inverter a ordem, aí não tem problema. Mas eu gostaria de começar com esse ponto para os dois, começando pelo Vadi. Vadi, o que você acha que está por trás desse discurso, desse texto do Mourão? Você acha que ele estaria planejando um golpe contra o Bolsonaro, aproveitando dessa crise política, aproveitando dessa perda de apoio do Bolsonaro, ou ele estaria planejando um golpe em favor do Bolsonaro, com o Bolsonaro junto com as Forças Armadas, ou nenhuma das duas coisas? Enfim, o que o senhor entendeu aí através desse artigo, deputado Vadi? Olha, Ivan, boa noite mais uma vez. O artigo do vice-presidente Mourão, ele tem uma suavidade na forma, mas defende ideias tão toscas, né, e vulgares e grosseiras como as que Bolsonaro e seu entorno defendem. Ele cita o constitucionalismo norte-americano, cita o federalista, se apresenta como homem, não é, ilustrado, mas, ao mesmo tempo, defendendo ideias autoritárias, né, ideias... Olha, Ivan, é difícil ser peremptório numa situação como essa. Eu acho que todas as hipóteses são possíveis, né? Ele pode ter feito isso em combinação com Bolsonaro, ele pode ter feito isso autonomamente, pode estar mandando recado para o entorno bolsonarista, querendo se legitimar nesse entorno, dizendo, olha, pessoal, eu sou fiel aos nossos princípios, sou fiel aos nossos valores, sou fiel ao presidente Bolsonaro, e não se preocupem comigo, né? Eu estou aqui para o que der e vier. Mas pode estar mandando recado também para fora, né? Com esse estilo mais ilustrado, né? Demarcando o campo com aquela coisa tosca, vulgar e grosseira do Bolsonaro, pode estar dizendo, olha, eu sou mais comedido. Se eu for chamado, né, a comandar o país, né, vocês saibam que não estarão diante de um psicopata, saibam que vocês estarão diante de um homem sensato. Então, ele permite aí uma série de leituras. Eu, se fosse Bolsonaro, não ficaria tranquilo com esse artigo, né? O Mourão, acho que ele quer se legitimar por todos os lados. É claro, né, que ele não se legitima tanto para o lado de cá, né, para fora da bolha bolsonarista, ao querer enquadrar a imprensa, ao querer enquadrar os governadores, ao querer enquadrar o Supremo Tribunal Federal, mas isso mais à frente pode ser dito como mal entendido, né? Então, eu acho que o Mourão, ele voluntariamente foi um tanto dúbio, né, com esse artigo. Ele quer se apresentar para ambos os lados do cenário político brasileiro, né? Para o lado interno e para o lado externo, basicamente aí para o empresariado, basicamente aí para a imprensa, né? Ainda, repito, que tenha feito arreganhos, né? Tenha feito críticas, né, descabidas, né, ao trabalho da imprensa. Mas, repito, isso mais à frente pode ser colocado na lista de mal-entendidos, né? Aliás, o Mourão, ele tem baseado a sua atuação na vice-presidência exatamente pela dubiedade, né? Ora dá uma no cravo, ora na ferradura, ora parece que está discordando do Bolsonaro, ora parece, né, o sujeito mais fiel a Bolsonaro, né? E eu, se fosse Bolsonaro, colocaria as minhas barbas de molho. Essa questão de autogolpe, né, é possível, né? É possível que Bolsonaro permaneça no governo tutelado, né, enfraquecido, já que ele está pagando para ver com essa pandemia, que só tem que... O pico da pandemia ainda não aconteceu. Ao que parece, o Brasil terá, espero que isso não aconteça, mas infelizmente são os prognósticos aí da área da saúde pública, né? Milhares e milhares de mortos, né? Sobretudo na área da pobreza. E Bolsonaro continua debochando, né, da doença, do vírus, continua debochando da ciência, continua hostilizando os governadores, né, que seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Enfim,
mas num dado momento pode ser dado um basta a ele. Esse basta pode ser um impedimento, se isso for combinado aí entre as elites, né? Que impeachment aqui no Brasil tem que ter a pré-combinação com as elites, ou pode ser simplesmente dar um chega para lá nele, o manter no governo, mas sob tutela. E o Mourão se apresenta aí como um sujeito que pode ser da confiança, né? Aí dos militares, das elites, né? Enfim, da grande imprensa, né? No sentido de colocar o Brasil nos eixos. Sim, legal, deputado. Rudá, qual que é a análise inicial que você faz desse artigo do Mourão e o que estaria por trás dele? Qual que é a sua avaliação? Bom, tem uma avaliação, digamos, estética, né? Que ele tentou se apresentar como um intelectual, escorrega feio, mas fazer o quê? Né? Ele desconhece completamente a discussão sobre o federalismo nos Estados Unidos e no Brasil, ele desconhece a visão elitista, só faltava ele sugerir que a gente adote a eleição indireta para presidente, né? Ou seja, ele dá uma escorregada desnecessária, mas aquilo era uma espécie de adorno para dar a impressão de que, ao contrário do Bolsonaro, ele é uma pessoa preparada. Os militares, quando chegam no poder no Brasil, sempre tem esse problema de baixa autoestima, né, intelectual. O general Figueiredo dizia, eu fui preparado minha vida inteira, tenho muito mais formação do que qualquer outro político no Brasil. Eles sempre tentam, tem algum problema, né, na vida deles, que eles ficam meio receosos de serem abrutalhados demais e demonstrar que são intelectuais, né? Bom, mas vamos lá. Eu acho que tem uma segunda questão que, para mim, a charada só vai ser resolvida se a gente entender qual é o papel político que os militares assumiram mais nitidamente, já estavam em curso, mas mais nitidamente nesse ano. Por que já estava em curso o que eu vou dizer? Porque o relatório reservado de fevereiro ou janeiro do ano passado, logo depois da posse, acho que foi fevereiro, já informava os empresários que os militares iriam tutelar o Bolsonaro o tempo inteiro. Então já tinha, é só buscar o relatório reservado, vai ver que está lá desde o ano passado. O que eles assumiram, então, nesse momento, é uma tarefa realmente de contenção e organização do governo. Foi logo um pouco antes da saída do Mandetta, né? Então eles adotaram, a informação que eu recebi é que eles adotaram o modelo francês de 1900, antes da França adotar o parlamentarismo, e eles criaram na França a figura de um operador do Estado, ou seja, uma espécie de presidente do ministério, né, antes do parlamentarismo. E o que me informaram é que os militares tinham decidido por essa forma. O Bolsonaro ficaria fazendo toda a discussão política para fora, principalmente para sua base social, e os militares tentariam reorganizar o governo. Como nós sabemos, não conseguiu reorganizar, tanto que o ministério continuou nesse circo de horrores, né? O Mandetta saiu, chegou o novo ministro que já se começa a fritá-lo, né, publicamente. Ele é desautorizado, numa coletiva, a imprensa, ele fica sabendo que Bolsonaro tomou algumas atitudes de liberação de certos serviços que ele nem sabia, a cara dele de uma surpresa, olhando para o lado, para o assessor, meio, você sabia disso, né? Nós temos problemas graves com o restante do Ministério, algumas ameaças de saída, mais uma vez, deve ser a 19ª, do Paulo Guedes, em função do programa Pro Brasil, um certo problema da área econômica com o ministro Braga Neto, que dizem esse é o cargo que ele assumiu, a função que ele assumiu, desse poder, desse presidente operacional do governo Bolsonaro. E então o que eu estou querendo dizer é que, apesar deles assumirem essa tarefa, o Ministério continua um caldeirão do Faustão, né? E do Hulk, desculpe. Já misturei os dois, né? Vocês veem como que eu gosto da Globo. E aí nós vamos, então, para um segundo papel dos militares, derivado desse, que é a negociação com alguns partidos do Centrão. As informações que a gente tem de Brasília é que a negociação não está sendo fácil.
e que o PTB, através do Roberto Jefferson, tentou furar a fila e plantar notícias na grande imprensa de que ele já seria ministro. A situação, portanto, não é muito tranquila. E aí começa a sequência de pesquisas que revelam uma queda. Os índices finais são muito distintos. Por exemplo, o Atlas Político coloca o índice em 21% de apoio ao governo Bolsonaro. Se eu não me engano, a XP é 28%. Saiu agora a pesquisa CNT, que está acima de 30%, mas todos revelam uma queda significativa, ao redor de 7 pontos, alguns até mais, percentuais, nessas últimas 3 semanas. Então, há um certo caos instalado, e os governadores vêm assumindo um papel importante em função do vácuo, da falta de liderança nessa crise do governo Bolsonaro. Ou seja, ele fala muito, o Bolsonaro, então, tenta radicalizar o discurso ao máximo, para que ele contenha, uma espécie de nuvem de fumaça, para que a base dele não se choque com a ida ao Centrão e as negociações que mudam completamente o discurso de campanha que ele fazia. Então, ele radicaliza e cria um inimigo externo. Esse artigo, me parece, ele está instalado no meio dessa situação muito constrangedora que vive o governo. Não é uma situação de impeachment até o momento. E por que não é? Porque o Rodrigo Maia, que talvez seja o representante político mais importante hoje da alta esfera política do Brasil, da Firjan, dos interesses da Firjan, da Fiesp, ele já disse que não vai colocar fogo, e o presidente do Senado seguiu a orientação do Rodrigo Maia, não vai colocar fogo na conjuntura política, que o foco agora é o enfrentamento do coronavírus. Nós temos, portanto, uma situação de vazio político na condução do enfrentamento do coronavírus e também do enfrentamento da crise econômica e social, que agora vai ser cada vez maior. A projeção que nós tivemos da JP Morgan de anteontem, é de que nós teremos uma queda de 7% do PIB e nós teremos 20% dos brasileiros desempregados, da PE desempregada, né? Nós estávamos em 12%, eles já apostam que nós chegaremos a 20%. Então, é um caos instalado, e aí vem um artigo do Mourão. O Mourão tenta, então, criar algum fio condutor nessa bagunça total. Ele está dizendo, olha, aqui, pelo menos comigo, e eu estou falando em nome dos militares, a gente vai seguir mais ou menos essa linha. Está deixando o público, principalmente, eu imagino, para os empresários, para políticos que estão negociando cargos com o governo federal, para ele tentar conter algum tipo de crise, né, instalada já em função da leve oposição do Rodrigo Maia. Eu acho que ele tenta, do jeito dele, né, que é um jeito autoritário, de direita, mas me parece que ele tenta se vender como uma direita civilizada, que ele aceita a disputa, né? E aí dá umas caneladas, tal, mas pelo estilo do artigo, ele não está propondo uma ditadura militar, ele não está falando de autogolpe, ele está tentando revelar que nós não somos como o Bolsonaro, mas nós também não somos a favor da esquerda, nós somos isso aqui. Nós queremos ordem e nós vamos dizer o seguinte, olha, é preciso dar condições para o governo federal agir. E o ataque está gerando a anomia, esse termo que os militares tanto gostam. Essa é a minha avaliação. Eu só gostaria de citar que, dentre os diversos artigos que foram publicados hoje, e que mostram como que o artigo de Mourão deixou muita gente confusa, eu estaria mais alinhado com o artigo do Christian Lynch, que ele fala que o Mourão, na verdade, não ameaçou exatamente a democracia, mas falou para dentro, principalmente para os militares, falando, olha, se sairmos, vamos sair juntos. Essa é a nossa visão. Ele defendeu, digamos, o escopo que uniria uma visão de ação política dos militares no governo federal. É isso. Legal, bacana, Rudá. Só um recado para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube. A gente identificou aqui que teve um erro de servidor geral no YouTube. Nossa transmissão continua no ar, mas pode ser que para muita gente não esteja aparecendo aí os comentários e tudo mais. Para mim, por exemplo, sumiram aqui os comentários. Então pode ser que dê alguns erros para algumas pessoas. Basta atualizar a página
que vocês vão ver que a transmissão já vai estar estável, mas ainda com alguns erros. Mas seguimos ao vivo também no Facebook e no Twitter. Assim que normalizar o servidor do YouTube e eu conseguir ver os comentários e perguntas, eu vou reproduzir aqui para os nossos convidados. Bom, queria avançar um pouco nessa discussão agora, Vadi e Rudá, chamando atenção para um ponto aí desse texto do Mourão, e também tentando levar em consideração isso que vocês colocaram, essa possibilidade de o governo vir a ser tutelado, né, um acordo para o governo vir a ser tutelado pelas Forças Armadas, né? O ponto que eu queria chegar é o seguinte: vocês acham que esse governo, nessa possibilidade de ele vir a ser tutelado pelas Forças Armadas, eles estariam aproveitando essa crise do coronavírus para apostar justamente no caos e assim ter justificativa para um tipo de governo mais autoritário ainda? Por exemplo, tem um trecho do texto do Mourão que ele fala o seguinte: a esta altura está claro que a pandemia de Covid-19 não é só uma questão de saúde, por seu alcance sempre foi social, pelos seus efeitos já se tornou econômica, e por suas consequências pode vir a ser de segurança. Ou seja, ele fala que a pandemia pode vir a se tornar uma questão de segurança, ao mesmo tempo que o Bolsonaro vem incentivando aí um certo tipo de terrorismo, um certo tipo de caos. Ele fala em guerra com os governadores, né? Hoje ele falou abertamente sobre isso. Pela manhã ele falou do caos que pode ser instaurado com as medidas de isolamento, né? Falou sobre saques, enfim, sobre caos, convulsões sociais, né? E hoje veio a se revelar, inclusive, que Bolsonaro teria dito numa reunião que a população se armasse para se proteger contra os governadores e contra o autoritarismo, o suposto autoritarismo desses governadores. Isso sem contar a atitude de deputados bolsonaristas aí, por exemplo, que apoiam aquele acampamento, por exemplo, que está em Brasília, que já se revelou ter pessoas armadas nesse acampamento, esse acampamento de apoio ao Jair Bolsonaro. Ele conta com a participação direta de deputados bolsonaristas. Enfim, começando novamente aqui pelo Vadi, indo pelo Rudá, vocês acham que esse discurso é um tipo de aposta no caos para ter justificativa para um regime mais fechado? Olha, Ivan, é possível, até porque o caos, né, é bastante plausível que venha a se instalar aqui no Brasil exatamente pela falta de governo central. Nós temos uma pandemia em que o Brasil caminha a passos largos para estar em macabras primeiras posições em termos de mortos e contaminados. Nós já somos o 6º, né, país com maior número, né, de pessoas contaminadas, de pessoas doentes, né? E isso sem contar com o fato de que aqui nós somos campeões de subnotificações, né? Então, os números são bem maiores, os números reais são bem maiores do que esses que são apresentados oficialmente. Então, a possibilidade, um país que vai estar se degradando do ponto de vista da economia, né? A desigualdade social brasileira, que é um traço marcante, talvez seja o principal traço da nossa sociedade, está desnudado, né? Não há mais névoa, não há mais cortinas em relação a isso. O vírus está matando pobre, né? Ele foi trazido pelos ricos, está matando pobres aqui no Brasil. Está matando a população mais vulnerável, né? E isso em escala exponencial. Então, a possibilidade aí que se apresenta, já que o governo sabota todas as medidas de isolamento social, hostiliza os governadores que querem minimamente seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, joga a população, sobretudo de baixa renda, contra as medidas, né? Que, ao mesmo tempo que ele cria uma situação de caos econômico e de caos social, o governo cria, você vê as dificuldades que as pessoas têm em obter esse auxílio emergencial. Há obstáculos burocráticos que são incontornáveis, que as pessoas não conseguem contornar para obter o benefício a que fazem jus, né? Já é tão pouco, né? Mas para quem não tem nada é muito, né? Então, joga com essa boa parte da população, dizendo que esta situação é gerada pelo isolamento social.
né, insistindo na tese de que a pandemia não é tão grave assim. Né? Então, o Mourão sabe que esse é um cenário possível, né, e acena com a possibilidade da necessidade, quando ele fala em segurança, né, da necessidade do uso da autoridade do Estado, até da força. Mas como eu disse no começo, e o Rudá, de uma certa forma, ratificou esse entendimento. Isso tem uma certa dubiedade, porque um presidente, mesmo um líder democrático, ele pode dizer que o país corre sério risco de atentado à segurança nacional se a pandemia fugir do controle. Né? Então, isso não é necessariamente, não tem que sair necessariamente da boca de alguém autoritário, embora o Mourão tenha uma tradição autoritária. Então, o Mourão joga, né? Ele joga na dubiedade, né? Ele joga como sujeito, né, que tem autoridade, né, para conduzir o país na pandemia, coisa que Jair Bolsonaro sequer pretende ter, né? Ele faz questão, né, de ignorar, né, o cenário real, a vida real aqui no Brasil. Ele joga, o Bolsonaro joga para o caos, né? Ele joga para o caos. E eu não sei, eu acho que os militares estão muito envolvidos com esse governo, envolvidos da forma mais vulgar, né? São 3 mil cargos que eles já ocupam, é um governo, desse ponto de vista, mais militarizado do que a própria ditadura militar, né? Eu acho que a ditadura não preencheu, né, naquela época, tantos cargos assim, né, como hoje, tanto os já estão na inatividade quanto os da ativa, né? Então, os militares têm muito a perder em termos de benesses, eles continuam, né, com uma casta aqui no Brasil, eles foram privilegiados na reforma da Previdência, quer dizer, nós não sabemos também como é que Marinha e Aeronáutica se comportariam diante de uma escalada autoritária, embora tenham assinado, em 31 de março, lá aquela ordem do dia, né, enaltecendo o movimento de 31 de março de 64, né, enfim. Então, é um jogo ali que tem a sua dialética, não é, que a gente vai vendo com desenrolar dos acontecimentos. Mas, eu repito, eu acho que o Mourão, ele quer, né, diante da possibilidade de um cenário de caos, ele quer se apresentar como alguém que tem autoridade, né, para enfrentar o caos. Né? Então, e o caos é um cenário plausível aqui no país. Agora, caos gerado pelo próprio governo federal. Né? Se há um fator de instabilidade aqui no Brasil, chama-se governo Bolsonaro. Pois é, deputado. Antes de passar a palavra aqui para o Rudá, um recado novamente a quem está nos assistindo. O YouTube está com um erro de servidores, não é do canal da Fórum, é um problema geral que pegou todos os canais aí do YouTube. Então, caso você esteja assistindo pelo YouTube e esteja com dificuldades, de algum tipo de instabilidade, nós estamos ao vivo também no Facebook e no Twitter da Fórum. Então, agora eu vou inverter. Eu tinha pedido no começo para quem estava no Facebook e Twitter migrar para o YouTube. E agora, se você tiver com instabilidade, dificuldades para assistir, migrem para o Facebook, Twitter, porque por lá a transmissão está normal. Seguimos aqui com nossa discussão. Bom, vou passar para o Rudá agora. Queria ouvir um pouco a opinião do Rudá sobre esse discurso de aposta no caos aí do governo Bolsonaro. Por favor, Rudá. Eu acho que, assim, a gente tem que separar. Uma coisa é a aposta do Bolsonaro, né? E, para mim, é uma orientação, inclusive internacional, né, da extrema-direita, principalmente dos técnicos, né, que trabalham com algoritmos para fazer leitura sobre discurso, né? Eu estou falando do Steve Bannon, estou falando daquele autor que orienta o Urbana na Hungria, o Movimento 5 Estrelas, assim por diante, né, na Itália e tal. Então, assim, o que todos eles dizem? Eles dizem que é preciso ter uma minoria fanática e o tempo inteiro excitada pelo líder, mesmo que ele se desminta no dia seguinte. Eles dizem exatamente isso, está escrito, né? Para que esse fanatismo agressivo e violento comece a desequilibrar a maioria, que normalmente é mais reflexiva, e na franja dessa maioria, aqueles que têm um pouco mais de dúvida vão sendo aliciados pouco a pouco e vai desequilibrando o jogo. Isso daí é
uma orientação estratégica, né, que está inclusive em livro. Eu já citei, acho que numa live aqui, Os Engenheiros do Caos, é um livro muito interessante para ler, para que a gente entenda como que é essa manipulação política. O Bolsonaro, com os filhos dele, embora eu acredite que eles tenham dificuldades pessoais, cognitivas mesmo, mas eles fazem esse papel, né? Eles não têm um estofo político muito sofisticado, mas eles fazem esse papel o tempo inteiro de insuflar. Outra coisa são os militares, e em especial esse papel agora do Mourão, né? Nesse momento, o que eu sinto é que, primeiro, essa passagem que você leu, eu assinaria embaixo. Aliás, não só assinaria, como já escrevi isso recentemente. É evidente que com essa desorientação, ou esse vácuo de orientação, de informação à população, de organização das ações das secretarias municipais de saúde e prefeitos, que poderia ter, nesse momento, a criação de comitês de orientação para definição de protocolos, com informações mais claras para a população, para convencê-las de que, se nós ficarmos 2 semanas em isolamento, a gente não vai precisar entrar no segundo semestre em isolamento. Quer dizer, se a gente tivesse articulação das ações de solidariedade à população de rua, como a Central Única de Favelas faz, mas nós temos um vazio institucional em todas essas áreas e não temos uma discussão estratégica. Já era hora para ter criado um comitê de alto nível para discutir o day after, como que se abre, o que os outros países estão fazendo, qual o impacto, porque o último boletim divulgado indica que em agosto nós chegaremos a 80, 90 mil mortes, 80, 90 mil brasileiros mortos. Essa é a última projeção que foi divulgada no mundo, inclusive, em relação ao Brasil. Né? Vários países já começam a dizer que o Brasil, inclusive da América Latina, que o Brasil é um país perigoso, que talvez seja o caso de fechar por muito tempo as viagens de brasileiros para seus países, né? Inclusive a Argentina já colocou ele. Então, assim, o caos, se continuar desse jeito, se nós realmente atingirmos o índice de desempregados que eu estou falando, e que se nós atingirmos parte daqueles que são microempresários individuais, moradores de favela, quilombolas, indígenas, se for esse caos, é lógico que nós podemos ter uma situação, de fato, de saques, como nós já tivemos no final do século XX. E é disso que ele está falando. A frase tem sentido. Claro que fica dúbio, mas ele não está dizendo algo que não seja possível. Pelo contrário. Aliás, esse é o discurso, para deixar claro aqui, do general Vilas Boas para justificar a proximidade do governo brasileiro dos Estados Unidos. O discurso do Vilas Boas e do núcleo dele é que ele já previa que seria muito difícil sustentar socialmente o país. Eu estou falando isso no ano passado. Ou seja, não havia ainda a crise sanitária. E, em função disso, o Brasil, que não tinha recursos, e ele falava, não é possível 60%, 70% da população brasileira depender de programas sociais federais. Não é possível. Ele citava como que havia uma dependência gigantesca de recursos federais, inclusive para municípios sobreviverem. É verdade mesmo. Mais de 60% dos municípios brasileiros dependem do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que na primeira parcela de abril teve já queda de 16%. Por quê? Porque nós estamos tendo queda de arrecadação dos impostos e estamos tendo também queda da arrecadação do IPI, que são as duas fontes do Fundo de Participação dos Municípios. Ora, ele dizia isso, e, portanto, como há essa forte dependência e a crise está se instalando e o Brasil não tem como responder, ele fazia o prognóstico de uma crise esse ano, sem o coronavírus. E daí a necessidade de se aliar uma potência externa para segurar o caos. E ele concluía dizendo, como a China é uma potência muito distante da história do Brasil, mais ainda a Rússia, ele não quis falar, mas em função da antiga Guerra Fria, né, da ex-União Soviética, a liderança mundial que sobraria, embora tenha diferenças, nas discussões internas sempre ele disse isso, seriam os Estados Unidos para dar suporte
inclusive militar, de estrutura social, né, para o Brasil. Então, eles sempre discutiram isso. O caos e como segurar esse caos no Brasil. Agora o caos está mais do que possível. Então, é lógico que essa informação tem algum tipo de sentido. Eu não vejo nem nada estapafúrdio dele escrever. Claro que fica aquele aceno, né, possível de interpretação. E é aí que eu quero entrar para terminar essa minha intervenção agora. É que eu estou muito preocupado com uma vertente, principalmente analítica, no campo progressista, que assume uma postura de Cassandra. Ela já vem de algum tempo. Logo depois do impeachment da Dilma, vem um discurso dizendo, não vamos ter eleição em 2018. Aí nós temos, e ninguém vem a público falar, errei. Aí nós vamos ter intervenção militar. Nós vamos ter uma caça a todas as lideranças sociais que nós temos no Brasil. E a situação, embora seja uma situação crítica, sem dúvida nenhuma, nós vivemos uma profunda crise, para mim, civilizatória, não é apenas uma crise econômica, social, política. Esse tipo de discurso, ele mobiliza um campo que poderia estar jogando e que não está jogando. Nesse momento, o vazio aberto pelo Bolsonaro, em termos de gestão, em termos de governança, aos poucos está sendo ocupado pelos governadores e no discurso pelo Rodrigo Maia. E é por isso que o Bolsonaro fica tão irritado com os governadores, porque eles estão efetivamente ocupando esse espaço. E você veja que não são só os governadores do Nordeste, né? Na verdade, um dos alvos do Bolsonaro é o João Dória, que não é uma pessoa de esquerda. Então, o que nós temos que entender é que nesse momento há um vazio de governança, de gestão do país, de coordenação das ações sanitárias, em conjunto poderia ter algumas parcerias, né, cooperação dos entes federativos, que o general Mourão não entende o que é essa cooperação que existe no Brasil, não é hierarquia de maneira alguma. Ente federativo no Brasil tem autonomia, ele só não tem algumas funções específicas da União, o restante tem. É importante, ele poderia estar fazendo isso, como não está fazendo. Os governadores ocupam e o campo progressista de centro-esquerda e esquerda não está ocupando, não consegue ocupar. Fica em milhares de reuniões, notas de frente, notas públicas, mas não vem a público. Por exemplo, no momento de ter criado um governo paralelo, mas não vem a público. Nós temos no campo progressista muitos ex-ministros da saúde, secretários de saúde, poderiam estar criando uma rede de informação, não está fazendo isso. Os prefeitos do campo progressista também estão falando, vários deles, em abrir o comércio, em voltar às aulas agora, dia 18. É o caso, por exemplo, Teófilo Otoni, aqui em Minas Gerais, que é governado por um petista, né, o Daniel Sucupira, e que vai contra a orientação, inclusive, que o partido vem falando, e os sanitaristas do partido. Então, isso demonstra, essa é a minha preocupação. Esse discurso, cuidado, porque vai ter um golpe, ele está iminente, ao invés de fortalecer, vem desmantelando a possibilidade de uma reação pelo campo de centro-esquerda. Eu só queria fazer esse alerta. Eu não acho que não há possibilidades. Em política, há diversas possibilidades, mais para frente, no ano que vem, mas eu fico um pouco receoso dessa narrativa se repetir todos os anos, todos os meses, quase todas as semanas. Qualquer novidade, sempre tem alguém nesse campo que vai já falar que vai ter golpe. Eu não sei o que a gente ganha com isso se o golpe não vem nunca, né? É melhor a gente começar a colocar a bola para frente ao invés de jogar para o lado. Legal, Rudá. Eu consegui ver aqui que o YouTube parece que voltou ao normal, né? Inclusive já reapareceram os comentários aqui para mim do nosso chat na nossa transmissão. Então vou aproveitar aqui para dar boa noite para a Kátia, para a Wanda Rodrigues, para o Luiz Carlos, para a Ana Lúcia, para o Eric Figueiredo, para a Carol Senhoroto, para a Andréia, enfim, bastante gente comentando aqui na nossa live. Já estamos com o YouTube mais estável e seguimos também pelo Facebook
e pelo Twitter. Vou ler rapidamente alguns comentários aqui, algumas interações feitas pelos nossos internautas. O Leonardo Van, por exemplo, ele comenta: nesse momento, obviamente, a luta é contra o fascismo. Mesmo assim, podemos considerar que o Mourão seria menos pior que o suposto presidente? Pergunta o Leonardo. O Eric Figueiredo fala o seguinte: se as Forças Armadas forem apoiar alguém em um golpe, será Mourão pela destituição de Bozo. Márcia Coelho comentou aqui, opa, perdi o comentário da Márcia. Cadê? Daqui a pouco eu retomo aqui a leitura dos comentários, mas agora estão chegando cada vez mais que o YouTube deu essa estabilizada. Bom, queria já aproveitar e pegar esse gancho que o Rudá colocou aí, dessa narrativa que vem sendo encampada pela esquerda de golpe ou autogolpe, se vai ter, se não vai ter, enfim, para colocar um outro ponto também, que tem relação com a narrativa do campo progressista nesse atual momento. Hoje se revelou que naquela fatídica reunião ministerial de 23 de abril, aquela que tem muita gente pleiteando que o STF divulgue o vídeo, enfim, nessa reunião se revelou hoje que Bolsonaro teria feito um apelo desesperado aos ministros para salvar o seu governo, para sair em defesa dele, afirmando que a barca está afundando e que se ele cair, todos cairiam juntos, né? Eu vi muita gente de esquerda meio que comemorando essa suposta fala do Bolsonaro, porque isso significaria que ele já saberia que a destituição do seu governo estaria próxima. E a gente vê dentro do campo progressista a narrativa do impeachment em alta, né? Tem mais de 30 pedidos de impeachment contra o presidente protocolado na Câmara dos Deputados, muita gente falando sobre isso nas redes sociais, né, aventando a possibilidade de que, de fato, isso avance, enquanto o Rodrigo Maia adota uma postura mais cautelosa, né, não se manifesta sobre esses pedidos, enfim. E aí eu queria saber agora do Vadi e do Rudá, o que vocês acham sobre essa narrativa do impeachment que a esquerda começa a adotar de maneira cada vez mais intensa. Cada dia que se passa, parece que a narrativa do impeachment ganha mais musculatura entre esse setor progressista, ao menos no discurso, né? Não sei na prática. Eu queria saber, na avaliação de vocês, como vocês analisam essa narrativa? Ela é efetiva para agora? Há chances disso acontecer ou não? Enfim, o que vocês acham sobre Vadi e depois Rudá? Olha, Ivan, o Bolsonaro, né, ele já praticou aí em série, e pratica quase que todos os dias, sucessivamente, crimes de responsabilidade, crimes comuns, né, e atos de improbidade administrativa. Então, razões objetivas, técnico-jurídicas para o impeachment, que não existiam na época da Dilma, já estão mais que configurados com o Bolsonaro. Ficar de braços cruzados, né, assistindo às insanidades dele, insanidades que eu me refiro não só a insanidades ético-morais, insanidades administrativas, mas insanidades do ponto de vista de respeito à Constituição e à lei. Né? Não dá. Né? Então, é uma obrigação pedir um impeachment. Agora, impeachment, nós sabemos, né, ele não se resolve só por conta de razões técnico-jurídicas. Não basta ter razão, né, para que o impeachment aconteça. Né? As classes dominantes, as elites, elas têm que concordar, né, e normalmente tem que ter movimento de rua. Movimento de rua com a pandemia, né, não pode ter. Né? Só quem faz movimento de rua são os insanos de Bolsonaro que saem por aí se contaminando e contaminando os outros. Não é o caso de quem tem responsabilidade com a sua vida e com a vida dos outros. Né? Então, acho que agora, em termos de as razões políticas para se tirar Bolsonaro, as condições de acerto político, de concertação política, elas não estão dadas. Né? Isso não... Mas acho que a palavra de ordem fora Bolsonaro ela tem que se manter. Né? Isso alimenta o repúdio ao Bolsonaro. Né? O repúdio a ele tem crescido. Não as pesquisas aí discrepam aqui e ali,
mas o apoio ao governo dele tem diminuído, né? Mas não a ponto ainda de gerar um movimento irresistível pelo impeachment. Essa questão de golpe, de autogolpe, é difícil você, por mais que os golpes de hoje eles não obedeçam mais àquele modelo, né, de 64 no Brasil, de 73 no Chile, de 76 na Argentina, aqueles clássicos golpes de baionetas, e tanques nas ruas, etc., né, com os militares operando um golpe que é urdido, né, por setores da sociedade civil, né, por mais que esse modelo ele não seja imperativo para que aconteça um golpe, mas vamos analisar, a maioria dos governadores não apoiaria o golpe ou autogolpe. Tirando os Estados Unidos, talvez, né, tudo bem, não é um apoio desprezível, mas a grande maioria dos países no mundo, ao contrário do que aconteceu em 64, não apoiaria um golpe ou autogolpe aqui no Brasil. Boa parte do empresariado não apoiaria. Boa parte da imprensa, a começar pelas organizações Globo, né, não apoiaria. Quer dizer, então, você ficar paralisado, né, diante de uma vaga possibilidade de golpe, de autogolpe. Nós estamos, de fato, lidando com gente autoritária, um governo autoritário, Bolsonaro é autoritário, Mourão é autoritário, eles têm uma tradição autoritária, mas golpe não é brincadeira de criança, não é assim, vamos dar um golpe e pronto. Né? Então, acho que está faltando a nós, está faltando à esquerda uma atitude, né, nesse cenário, uma atitude de maior protagonismo, né, que não seja ficar repetindo determinados mantras, né, porque a polarização hoje está entre extrema-direita e direita. Não vou nem falar de centro-liberal, porque eu, sinceramente, eu precisaria de uma lanterna de Diógenes para procurar onde é que está o centro-liberal, né? Mas é entre direita e extrema-direita. Essa é a polarização que tem se dado. Né? E a esquerda completamente fora desse jogo, fora dessa polarização. Afora a palavra isolada dessa ou daquela liderança, do ex-presidente Lula, de alguns parlamentares, mas o espectro da esquerda não aparece, né, para a população. E acho que a esquerda tem que começar a rever os seus próprios fundamentos para essa conjuntura, né, que é uma conjuntura muito longa, né, ela já vem de muito tempo, né, para poder ser uma interlocutora, para poder ser um agente ativo, para poder ser uma alternativa. Nesse momento, a esquerda não tem se apresentado como alternativa. Né? Então, nós apenas repetimos, né, temores, né, que não estão se apresentando com a nitidez, né, que nós achamos ou queremos achar que se apresentem. Né? Nós temos que nos apresentar para o povo com um programa para essa pandemia, para o pós-pandemia. Nós temos que continuar denunciando o governo Bolsonaro, mas denunciando de forma consistente, né? E isso não se resume a temer ameaças de golpe ou de autogolpe. Então, nós temos aí um papel a desempenhar que, infelizmente, até esse momento, nós não temos desempenhado. Legal, deputado. Rodar, e você? O que você pensa sobre essa narrativa do impeachment que vem sendo encampada pela esquerda? Ela é efetiva hoje, como discurso ou não? Bom, eu concordo absolutamente com tudo que o Vadi acaba de dizer, então eu vou falar pouco e vou só por uma outra linha, que na verdade é complementar. A palavra de olho fora Bolsonaro, ela na verdade, ela fala para dentro, né? Ela fala primeiro para uma certa reorganização da militância e de dirigentes locais, né, regionais, para dar uma certa consistência e juntar a tropa, né? Porque a tropa estava absolutamente dispersa em função do foco em 2022, nas eleições municipais e em 2022. O foco era esse.
né, que é esse foco já de algum tempo, que vem da metade dos anos 90 para cá, em que a grande parte dos partidos de centro-esquerda vem elegendo as eleições como seu grande mote de ação, né? E desequilibrou as relações com movimentos sociais, com algumas lutas por direitos, né? Ele canaliza tudo sempre para o parlamento, em especial, né? Então, em primeiro lugar, se reorganiza. Em segundo lugar, tenta ao menos canalizar parte das defecções e do apoio do Bolsonaro, e principalmente daqueles setores que começam a se irritar e até odiar Bolsonaro pelo impacto que está tendo o seu desgoverno na vida social, no dia a dia, e aí canaliza, a palavra de ordem fora Bolsonaro, canaliza uma espécie de ódio ou latente ou em relação ao Bolsonaro, dá sentido, né? É uma catarse, né? Então, desse ponto de vista, ele tem algum sentido, mas é absolutamente insuficiente. Se nós pensarmos que a esquerda no Brasil, que tem voto, né, centro-esquerda, mas que tem voto, se resume a 5 partidos, né, PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB, nós temos, desses 5 partidos, 1.100 prefeitos, 1/5. E nós temos 11 mil vereadores, 1/5. O que esses partidos estão fazendo com esse exército de 11 mil vereadores e 1.100 prefeitos? Qual a orientação? Vamos pegar uma coisa bem simples, as ações de solidariedade. O que nós estamos vendo? Ações, por exemplo, de sindicatos, fazendo doações para comprar máscaras de ONGs, que produzem máscaras. Sindicato dos comerciários abrindo suas sedes para acolher população de rua. Nós temos ações de doação de alimentos dos metalúrgicos, dos químicos, dos professores, né, para aqueles que perderam emprego ou para a Central Única de Favelas. Nós temos nas organizações populares, talvez a experiência mais fantástica é essa da CUFA, que vem criando o que eles chamam de CD, que são centros de distribuição, um programa de atendimento às mães. É algo fantástico, uma distribuição com o pessoal todo organizado, paramentado, com luva, com máscara, com jaleco. É uma coisa impressionante a estrutura em todo o país, inclusive em favelas indígenas, como eles chamam. Assim, algo que a gente tem que aplaudir. Igrejas, mas os partidos não entram. Os partidos apoiam, mas não entram. Não organizam. E aí a minha questão é, qual o saldo organizativo e político dessa rede gigantesca de solidariedade depois que a crise foi embora? Qual é o saldo? Ou seja, você veja como que o foco no processo eleitoral, única e exclusivamente, desarticulou a esquerda no Brasil, a centro-esquerda. Então, assim, o fora Bolsonaro tem esse sentido mobilizador, mas ele é absolutamente suficiente. Para não ficar falando assim, de maneira geral, vou falar só sobre essa questão da solidariedade. É possível nas câmaras municipais a gente começar a criar mapas de demandas. Onde estão as populações mais carentes? Claro que nós temos o CadÚnico, por exemplo, mas nesse momento é possível conversar com o pessoal da igreja, de sindicatos, identificar onde no meio rural tem famílias que estão tendo problemas de acesso à saúde, onde que nós temos famílias que estão passando fome, que perderam o negócio, que estão perdendo renda. As câmaras municipais poderiam fazer isso nesse momento. E a gente teria, portanto, um mapa, pelo menos da demanda. Imagina se eu consigo criar um mapa nacional. Eu tenho como empresários que querem ajudar, igrejas, sindicatos, olhar e falar, aqui tem uma população indígena que está precisando de água. Por exemplo, agora em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós estamos precisando de 30 mil sabonetes. Essa é a demanda do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. O que os partidos estão fazendo para ajudar? Porque nós, as pessoas que são humanistas e a esquerda, ela tem essa função de, na hora da crise, porque são humanistas, tem que ajudar essa população. E, ao mesmo tempo, a esquerda tem que ter um projeto político articulado com esse humanismo. É isso que diferencia, na prática, aquela pessoa que está lá embaixo de um discurso da direita ou da extrema-direita. Então, eu acho que assim, o fora Bolsonaro é importante, mas ele é básico. Ele não articula um projeto estratégico, ele não diz
para quem está passando fome, o que o Fora Bolsonaro tem a ver com a sua vida, ele não diz para quem está perdendo emprego, para quem era terceirizado, para os índios, não está dizendo, não está dizendo. Fora Bolsonaro é quase para iniciado, não é? Ou para despejar numa catarse a raiva de eu estar vivendo o que eu estou. Então, assim, é isso que eu acho que a gente precisa requalificar de novo nosso discurso, nossa organização, nosso debate no Brasil. A esquerda precisa assumir um papel e eu não estou entendendo o que está ocorrendo de fato para não assumir esse papel histórico e essa oportunidade histórica que está aberta agora em função do desgoverno Bolsonaro. Legal, muito bom, Rudá. Bom, a gente já infelizmente tem que ir caminhando para o final do nosso programa. Gostaria de mandar um abraço especial aqui para quem está comentando, o Marcos Veloso, o Beto Gabriel, o Carlos Eduardo, o Antônio César, o Enja, Maria, enfim, bastante gente mandando comentários, fazendo interações. Queria tirar um minutinho final aqui, o Rudá estava falando, inclusive, sobre ações aí com relação ao coronavírus, e o Rudá está fazendo parte de um projeto aí que é o Unidade na Diversidade, um site para acompanhar a crise. Está aqui na nossa tela o site. Rudá, se quiser falar um pouquinho rapidamente sobre o projeto para a gente finalizar aqui, o pessoal já está podendo ver aí na nossa tela o endereço do site. É o seguinte, esse site foi uma ideia de uma articulação de 250 entidades e personalidades, né? Algumas muito conhecidas, né, como o MTST, a articulação dos policiais antifascismo, a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, bispos da CNBB, Márcia Tiburi, Márcio Postman. Bom, eu poderia citar aqui sindicatos nacionais, né? É uma articulação nacional que resolveu, nesse momento que a gente acha que seria muito importante criar governos paralelos territoriais para orientar prefeitos, lideranças sociais, vereadores, né? Como não está havendo isso, a gente, pelo menos nas condições que a gente tem, nós resolvemos criar esse site onde ex-ministros como Arthur Quioro, Ana Costa, do SEBS, que foi presidente da Associação Latino-Americana de Saúde Social, e tantos outros, presidentes de conselhos estaduais de saúde, como Alexandre Vasilenskas, nós resolvemos criar um site para divulgar informações do que está acontecendo, informações fidedignas, criar algum tipo de entretenimento para quem está em casa também, e criar um debate nacional sobre as saídas. Nós estamos fazendo toda semana lives e debates que ficam gravados, fizemos com o Zé Dirceu, com o Preto Zezé da Central Única de Favelas, fizemos com, agora, recentemente, essa semana, com o presidente da CONTAG, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e o João Paulo, do MST. Vamos fazer amanhã com o Gaba, secretário executivo do Consórcio Nordeste, ou seja, depois nós vamos fazer com o Darcy, que é um dos coordenadores do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Então, assim, esse é um site colaborativo, você entra lá, ninguém vai cobrar dízimo de você, eu até gostaria, mas fui voto vencido, e é um site de informação e de debate sobre alternativas, né? Eu acho que ele casa com a Fórum, né? Alguma coisa complementar, vamos dizer assim. É isso. Então, todos convidados, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer estar junto com o Vadi, e em grande parte, se não todas, as intervenções dele, eu também concordo, eu tenho a mesma linha de pensamento. Eu só estou sendo um pouco mais enfático que essa é uma das horas históricas em que a esquerda tem uma avenida pela frente, e ela precisa ocupar por uma questão de responsabilidade política. E nós não estamos vendo isso, então, talvez a única diferença de ênfase, eu estou tentando o tempo inteiro puxar essa discussão para que a esquerda entre em campo. Ela pode, inclusive, errar, mas é importante na democracia que a esquerda entre em campo. Até aqui, concordo com o Vadir, o que nós estamos vendo é a extrema-direita fazendo loucuras, né? Cerceadas, às vezes, pelo judiciário, às vezes pelo Congresso, e a direita tentando ocupar um espaço de maneira desorganizada, porque discutir políticas de Estado nunca foi uma vocação da direita brasileira, né? Ela não tem proposta, né? E nesse momento ela está avançando sobre propostas keynesianas, de centro-esquerda, de esquerda, né?
ela está pelo menos tateando, né? Como é o caso dos R$600, né? Isso vai absolutamente contra a proposta ultraliberal do Paulo Guedes, né? E do Ministério. Esse é o momento aberto, e a esquerda está fazendo nota pública, né? Tem o seu valor, mas para quem está passando fome, para quem está perdendo emprego, para quem está vendo o seu familiar morrendo em casa porque não tem vaga no hospital, isso é muito pouco. Pois é, Rudá. Bom, o site que o Rudá citou aqui, o Unidade na Diversidade, foi disponibilizado aqui no nosso GC, para quem quiser acessar e depois conferir, ajudar da maneira como puder ajudar no projeto. A gente vai ficando por aqui. Quem acompanhou nossa transmissão e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para que se inscreva, assim você ajuda a fortalecer o jornalismo independente, qualifica o nosso debate, faz com que essa mensagem, com que esses debates cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, se torne membro, se torne membra, curta e compartilhe a fórum. Agradeço muito também a presença do ex-deputado Vadi Damos aqui hoje conosco. Obrigado pela presença, viu, deputado? Eu que agradeço a você, Ivan, agradeço ao Rudá, né, por ter me dado a honra, né, de compartilhar essa mesa de debates aqui com ele, né, e agradeço também a todas e a todos que tiveram aí a boa vontade de nos ouvir, né, de nos assistir. E a nossa tarefa é essa, né? As condições objetivas estão dadas, essas políticas ultraneoliberais, a pandemia mostra claramente que elas não são eficazes para conferir bem-estar, né, para conferir prosperidade material à maioria da população, né? E agora cabe a nós, né, ter a agenda agora e para a pandemia, né? E, infelizmente, nós ainda estamos deixando a desejar. Boa noite aí a todos, estarei sempre à disposição aí para quando novamente for convidado, tá? Tchau. Legal, obrigado, Vadi, obrigado, Rudá. O Fórum Debate fica por aqui. Amanhã às 20 tem mais Fórum Debate, amanhã com Ingrid Jeromilink, diretamente do Rio de Janeiro. E pela manhã tem Fórum 11h30 com Renato Rovai e Adriana De Lorenzo, repercutindo as principais notícias da manhã. Amanhã, como eu já informei, o Fórum Debate é com a Ingrid. Eu volto na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.